Meu nome é Jéssica, eu sou apaixonada pela literatura e hoje eu vim fazer uma resenha crítica do Conto da Aia. Esse livro aqui, ele foi escrito por Margaret e esse livro ele é uma distopia. Para quem não sabe o que é uma distopia, é algo que distorce totalmente a realidade, sabe? É algo que, entre aspas, é impossível de acontecer. E nesse livro aqui, O Conto da Aia, é um livro que eu indico, porém, eu indico também que você tenha cuidado, muito cuidado ao ler esse livro. Nessa distopia nós vamos acompanhar a história da nossa Aia, que o nome dela oficial, né, do livro não é Aia, mas ela passou a se tornar uma Aia. E ela estava vivendo uma vida normal, com a sua família, seu esposo, sua filha, no trabalho, até que um belo dia chegam homens de preto engravatados no trabalho dela, e o chefe dela é obrigado a demitir todas as mulheres. Só mulheres. Elas não podem mais trabalhar, não têm acesso ao dinheiro, as contas de banco delas são bloqueadas e elas precisam ir para casa. E elas não sabem o que está acontecendo. Mas né, o que está acontecendo nessa sociedade, né? Uma transformação política e cultural. É isso que acontece nesse livro, uma transformação extrema. Por quê? Nessa sociedade, os políticos, né, os governantes, vão tentar reger a sociedade de uma nova forma. E essa forma é usando o Antigo Testamento da Bíblia. A Bíblia, gente, Bíblia, né? Eles usam o Antigo Testamento da Bíblia para reger essa sociedade. Só que assim, eu como cristã, como alguém que conhece a palavra, eles não usam a Bíblia para reger a sociedade, porque assim, na ideia deles, a Bíblia é totalmente machista e que exclui as mulheres e que elas precisam ser totalmente recatadas e que só quem manda é os homens, porque é isso que acontece nessa sociedade. Só quem começa a mandar é os homens e as mulheres só podem ficar em casa. Então assim, é um livro que você precisa ter muito cuidado ao ler, porque ele te induz a pensar que a Bíblia é machista. Ele te induz a pensar que a Bíblia é algo que retrai o poder da mulher, mas na verdade não é isso, gente. Se você já leu a Bíblia, pelo menos uma vez na sua vida, tem histórias de mulheres aqui incríveis, como por exemplo, Débora. Pra quem não sabe, Débora foi um personagem, né? Uma mulher, eu vou falar personagem, né? Mas a gente sabe que a história realmente existiu. Foi uma mulher na Bíblia que foi uma guerreira. Simplesmente ela foi uma guerreira, ela foi pra guerra, ela batalhou e ela venceu. Esther, que foi uma rainha, né, que o Senhor deu voz a ela para que ela pudesse defender o seu povo. Então, assim, gente, milhares e milhares de mulheres na Bíblia que foram incríveis e que tiveram voz e vez. Porém, para quem nunca leu a Bíblia, acha que a Bíblia reprime as mulheres, mas a verdade não é essa. Então, assim, apesar de eu indicar muito esse livro, porque é uma distopia legal, eu também digo que você tenha muito cuidado ao ler esse livro, porque ele pode te induzir a ter um pensamento sobre a Bíblia que não é verdade, tá? Voltando ao livro, né? Aqui, nesse livro, né, o Conto da Aia é meio que história narrada, né? Narrada, contada por uma terceira pessoa até. Meio que uma mistura, gente. Da nossa Aia, né? Que ela se torna uma Aia. O que é uma Aia? Uma Aia é uma mulher que ela passa por um processo de avaliação para ver se ela pode gerar. E se ela puder gerar, ela se torna uma aia, que é tipo uma barriga de aluguel, entendeu? Uma família de ricos adotam, né, entre aspas, essa aia, e essa mulher, ela passa a morar com essa família. E ela simplesmente está ali para ter um filho. No caso, as grandes famílias ricas, né, que são quem dominam ali essa sociedade, contrata uma mulher para ter um filho, porque a mulher daquela casa é estéril, ou o homem é estéril. Só que, um detalhe, o homem não é estéril nesse livro, entendeu? O homem não é estéril. Se a mulher não engravidar, é culpa da mulher ou é culpa da aia. Mesmo se o homem for estéril, não consideram ele homem estéril. Por ele ser homem, consideram que a mulher é estéril, entendeu? E aias são para gerar. E é constrangedor a hora do ato, porque assim fica o esposo, a aia, a esposa e os empregados num quarto só, tendo que ver a cena. É muito esquisito, é muito constrangedor
E é totalmente fora da Bíblia, gente. Esse livro ele vai totalmente contra a Bíblia, porque na Bíblia não é assim, né? É totalmente diferente, né? Mas enfim. Como toda boa distopia, né? Uma coisa fora da realidade, um controle. Aí outra coisa muito importante para falar. Não é o mundo inteiro que adota esse pensamento, essa nova forma de agir. É o país ali, o país da Aya, entendeu? Onde ela mora. E até pessoas de fora daquele país vêm ver se realmente essa nova forma de reger a sociedade está funcionando. E assim, claro que pra mídia, né, é tudo maravilhoso, é tudo perfeito, né? As aias, as mulheres, elas são totalmente controladas aqui nesse livro. Elas para sair têm que sair com guardas. Então assim, toda a rua é guardas. Há uma mudança na estrutura das ruas, lugares são fechados e é tudo muito controlado pelo governo. Apesar que o governo em si não se apresenta muito nesse livro, tá? Foca mais na história da Aya e de como ela passou por aquilo, tá? Mas não foca no governo em si. Mas tem partes que dá pra você entender ali como é que o governo tá regendo. Outra coisa sobre esse livro é que, como toda distopia, né, como eu tava falando, toda coisa ali que o governo tenta controlar a população, há esqueci o nome, gente, alguém que se impõe contra, sabe? Há alguém que se impõe contra, pessoas que não aceitam. Resistência. Há uma resistência. E aqui as mulheres criam uma resistência, só que totalmente escondido, né? O ciclo ali fechado, que algo muito misterioso, né? Porque se descobrirem, as mulheres são mortas, né? E elas não querem serem mortas, né? Elas querem, mesmo passando por tudo isso, se manterem vivas. E porque assim, a gente sabe que a Bíblia, na maioria das vezes, a linguagem dela não é literal, né? Não é uma coisa literal. Porque assim, Jesus falou, arranca teu olho, seu olho te faz pecar. Mas não é literalmente você arrancar o seu olho, gente. Tem ali uma tradução, você precisa entender o que aquilo significa, né? Mas as pessoas, quando vão falar da Bíblia, fazer uma crítica, pega tudo no literal, né? Então, tudo aqui eles levam no literal, né? Então, qualquer pessoa que se opõe ao governo, pode ser até religiosos, né? Padres, pastores, médicos, qualquer pessoa que se opõe contra o governo é morto. E é pendurado nas ruas para que todo mundo veja que foi morto. Vou deixar o link na descrição do vídeo, se eu achar, tá? Eu comprei ele já usado. E, na verdade, comprei usado e tem o segundo volume, tá? Eu não tenho o segundo volume, mas esse é o primeiro livro. Outra coisa que eu esqueci de falar, enquanto eu estava editando, eu percebi, que é muito bom falar aqui para vocês saberem, que existe um lugar, eu não vou me recordar bem o lugar, porque já faz um tempo que eu li esse livro, acho que eu li no começo desse ano, ou foi ano passado, mas acho que foi no começo desse ano. Ah não, foi ano passado que eu li esse livro. Então não me recordo direito de tudo que está escrito, né? E tem um lugar que as pessoas são mandadas para lá, que é um lugar tóxico, e esse lugar ele começa a derreter sua pele, é uma coisa assim. E é mandado para lá quem se opõe contra esse novo sistema, né, de governar. E também as mulheres que não podem gerar. Então, assim, a Aya, ela tem um limite de chance. Eu não vou me recordar qual, mas, tipo, se ela for pra uma família e não der certo, for pra outra e não der certo, por mais que a culpa seja do homem que é estéril, vão culpar a Aya, entendeu? A Aya, ela é a culpada. Então, se não der certo, se ela não conseguir engravidar pelo menos uma vez, ou se ela engravidar e perder a utilidade dela para aquela família, para aquela sociedade, ela é mandada para esse lugar para morrer. Ela é mandada para lá para morrer. E esse livro, ele faz uma crítica ali, gente, que assim, tá nessa sociedade onde as mulheres são reprimidas, mas só que existe um lugar noturno, vocês entendem, né? Que os homens vão. E lá, as mulheres que estão lá, tipo, as mulheres que não prestam pra ser aia, não se encaixaram ali de alguma forma e elas meio que conseguem fugir, né, daquele sistema ali e elas vão pra essa casa escondidas, né, tipo, ninguém sabe que elas estão lá, a não ser os homens que vão lá à noite. Então, assim, é uma sociedade, inclusive essa casa é chamada Casa de Jezabel, porque como é algo bíblico, né, então assim, tem muitas referências bíblicas. E também, gente, toma muito cuidado que tem
muitos versículos isolados, entendeu? É um perigo. Eles usam esse livro, essa escritora, ela usa muitos versículos isolados, né, para contar ali a história, né? Tipo, pegar a oração, pegar uma coisa da Bíblia e coloca ali. Então, por isso que você precisa ter o conhecimento bíblico e firme, né, para você conseguir ali, né, perceber que aquilo é uma mentira, que aquela palavra da Bíblia não significa aquilo que o livro está mostrando, entendeu? E essa casa de Jezabel, né, é onde os homens vão se encontrar com as mulheres, porque assim, é uma sociedade que controla as mulheres têm que ficar em casa, porém os homens podem sair à noite. Claro que escondidos, né? Eles fazem isso, tipo, é um grupo entre eles, só os homens sabem, as mulheres não sabem, ou fingem que não sabem, que existe essa casa noturna. E é isso. E esse é o livro, né?